Gravação iniciada, presidente. Vamos retomar então os julgamentos dessa sessão de 26 de janeiro, período da tarde. O item 44 da pauta, ele é um paradigma em que o lote dos repetitivos são os itens 45 a 51. Paradigma é o final 2011, a recorrente é Ferrogusa Carajás. Leonardo Andrade é o relator. Então, com a palavra o relator para a leitura do relatório. Obrigado, presidente. Trata o presente processo de pedido de ressarcimento no montante de R$ 752 mil relativo a crédito de PIS no cumulativo exportação apurado no quarto trimestre de 2006. Em 9 de julho de 2013, foi emitido o despacho decisório de análise do crédito solicitado no PER, que informa que a Decompre foi parcialmente homologada, tendo utilizado totalmente o crédito deferido, de R$ 61 mil, de modo a não restar nenhum valor a ser ressarcido. Segundo o despacho decisório, a descrição do procedimento fiscal da análise do crédito está disponível no site da Receita. Em acesso ao endereço indicado, constata-se a existência de 3 documentos: o termo de verificação fiscal, anexo ao TVF e intimações realizadas. A partir dos documentos entregues e das informações prestadas, a autoridade fiscal identificou as seguintes irregularidades: dos créditos relativos aos meses em que a interessada não comprovou exportação, créditos relativos aos meses em que a interessada comprovou exportação, parcela do crédito relativo a aquisições de bens e serviços utilizados como insumos nos meses em que houve exportação. São ali descritos. Parcela do crédito relativa às despesas com energia elétrica e despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos, parcela do crédito sobre o custo de aquisição de ativo imobilizado, parcela do crédito sobre valores dos materiais de uso e consumo, cálculo dos créditos a serem ressarcidos ou utilizados para compensação. Em função dessas ocorrências, foi deferido a contribuinte o valor total de R$ 61 mil do total solicitado. Ressalte-se apenas que no mês do trimestre em que não houve nenhuma operação de exportação, o valor deferido foi zero. Cientificado em 7 de janeiro de 2014, a interessada apresentou manifestação de inconformidade em 24 de janeiro de 2014. São reproduzidos os argumentos. A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade e apresenta a seguinte emenda, eu a transcrevo. O recurso voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo em breve síntese que o acórdão hostilizado deixou de observar o prescrito pelo STJ no RESP 1222170/PR e, consequentemente, violou o dever da administração tributária rever de ofício seus atos decisórios sobre o tema em referência que contraria aquela decisão vinculativa, nos termos da prescrição legal supracombinada com a nota SEI 63/2018, pela qual se reconhece a necessidade de observância, desde já, do acórdão proferido naquele recurso especial repetitivo. Na referida nota, a partir do reconhecimento da ilegalidade da disciplina de acreditamento previsto nas INs 247 e 404 e a obrigatoriedade de aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, autorizou-se a administração a não contestar e recorrer de demandas sobre o tema. O STJ fixou as teses de que é ilegal a disciplina de acreditamento prevista nas INs 247 e 404, porquanto compromete a eficácia do sistema de não cumulatividade da contribuição ao PIS e COFINS, tal como definido nas leis 10.637 e 10.833. E B, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. Que a DRJ partiu do conceito restritivo de insumos. A DRJ balizou o julgamento da manifestação de conformidade sem qualquer apego a critério outro que não seja da vinculação física entre as mercadorias adquiridas e aquelas objeto de saída. Verificado que no acordo recorrido apegou-se explicitamente às INs e abandonou os critérios da essencialidade e relevância, é forçoso concluir que a DRJ não observou as teses fixadas no RESP 1222170. Por corolário, negou vigência aos parágrafos 4º, 5º e 7º do artigo 19 da Lei 10.522, razão pela qual o acordo e o despacho decisório
fustigado deve ser anulado, com devolução dos autos à autoridade fiscal para que reexamine por completo os créditos em seu favor. Que anula o despacho decisório por ter cerceado o direito de defesa ao indeferir a realização de prova pericial. Foi ferido o princípio da verdade material. Quanto à glosa pertinente aos bens utilizados como insumos, tanto o trabalho fiscal quanto o acordo se basearam em mera apreciação superficial da característica dos bens, que é indispensável a análise fática da utilização do item adquirido no contexto do processo produtivo. A atividade de fabricação de ferro-gusa envolve inúmeras etapas distintas, desde a produção do ferro em si, nos altos fornos, até mesmo em uma etapa anterior, mas não menos essencial, correspondente à plantação de florestas para a colheita de carvão vegetal, os quais serão utilizados posteriormente. Se a necessidade de maiores esclarecimentos foi detectada pela autoridade julgadora em relação à utilização direta dos bens e serviços na produção de ferro-gusa, deveria ter sido realizada a diligência requerida. A necessidade de maior aprofundamento do trabalho fiscal se revela também em relação às glosas voltadas para custos e aquisição com energia elétrica, aluguel de equipamentos e bens voltados para o ativo imobilizado, além de bens classificados como bens de uso e consumo. Se pelas provas carreadas aos autos não foi possível extrair todas as informações necessárias ao julgamento da matéria, e tendo havido pedido de diligência, não é lícito a autoridade julgadora negar tais providências. Embora no caso vertente tenha sido constatada a ausência de saída de mercadorias para o exterior nos meses envolvidos nesta parcela da glosa, tal fato não infirma, por si só, a aventada vinculação entre estes e a receita de exportação, que passou por fase de intensos investimentos, seja em sua fase pré-operacional até o mês de outubro de 2005, seja nos meses subsequentes, quando foram sendo realizados sucessivos investimentos em ativos e a estrutura necessários à realização de seu objeto social. Os calendários subsequentes, 2006 e 2007, oferiu mais de 90% de sua receita bruta em razão de operações de exportação, conforme se extrai dos seus balancetes, aos anos de 2005 a 2007. Os investimentos nos períodos envolvidos foram atrelados a subsequentes exportações. A restrição do direito de ressarcimento dos créditos em tela contraria o princípio da não cumulatividade. Verifique-se que exigir a vinculação entre custos, despesas, encargos e receitas de exportação mês a mês para autorizar o ressarcimento de créditos que não puderam ser compensados, o legislador acaba limitando o conteúdo da regra de não cumulatividade. No que toca aos demais períodos nos quais, não obstante constatada exportação, a glosa foi efetuada o argumento de que os custos e despesas geradores dos créditos não preencheram os requisitos legais previstos para tanto, que é direito ao crédito de COFINS e PIS, não apenas em relação aos bens e serviços que integram o produto final ou mantêm com ele contato físico, mas também a todos os gastos incorridos pelo sujeito passivo para tornar possível a realização da atividade empresarial. Em razão da importância financeira, destaca a aquisição de bens e serviços contratados de terceiro imprescindíveis para a formação de florestas, das quais decorrerá o carvão vegetal, que por sua vez será utilizado nos alto-fornos, onde fabricados o ferro-gusa comercializado. Seu processo produtivo é por demais amplo, iniciando-se com a produção de carvão vegetal, desde a formação de florestas, e prosseguindo por diversas etapas até a colocação do produto final, ferro-gusa, no mercado. Não somente o próprio procedimento de fiscalização reconheceu que a produção de lenha, utilizada na produção de carvão vegetal, integra a primeira etapa do processo produtivo, bem como é lógico que, sem informação do carvão vegetal, tornar-se-ia inviável sequer o início do processo produtivo. É fato incontestável a imprescindibilidade do carvão vegetal para a produção de ferro-gusa, e por corolário lógico dos serviços necessários à formação das florestas, das quais serão extraídas o carvão, o que autoriza o crédito das contribuições. As florestas eram formadas pela própria empresa, a partir da aquisição de sementes, dentre outros elementos necessários, cujos gastos relacionados, tal como asseverado, são passíveis de crédito, ante a íntima relação com a produção do carvão vegetal. Com relação aos demais bens e serviços classificados como insumos, equivoca-se a decisão recorrida. No que toca aos demais serviços não apreciados pela decisão, também esses participam de algum modo em alguma etapa do processo produtivo. Assim como o despacho decisório, o acórdão recorrido manteve o equívoco de extrair as suas conclusões com base em mera apreciação superficial da descrição do serviço. A autuação fiscal não está lastreada em fatos concretos, mas sim na mera presunção de que os créditos aferidos não seriam legítimos. Que a atividade de lançamento deve observar o contido no artigo 142 do CPM, que está impedida de contrapor adequadamente os argumentos fiscais, com afronta à garantia constitucional da ampla defesa e contraditório, que é o relatório.
Pode eu voto? Não, pode não. É o vídeo. Vamos disponibilizar o vídeo gravado. Os conselheiros da primeira turma da segunda da terceira sessão ordinária desse Conselho Administrativo, boa tarde. Eu agradeço de antemão a oportunidade conferida, especialmente na pessoa dos conselheiros relatores, Leonardo Vinícius Toledo de Andrade e Paulo Roberto Duarte Moreira, esses relatores dos itens 44 a 58 da parte dessa sessão e que serão contados na presente sustentação. Pois bem, trata-se originariamente de pedido de aproveitamento de crédito do PIS da Cor Rebusa Carajás, que acabou de ser cedido pela Vale, segundo a sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS, regida pelas leis 10.833 e 10.637. Nos casos em pauta, nós estamos falando de 15 processos, foram pleiteados os créditos referentes ao segundo trimestre de 2006 e ao primeiro trimestre, até o primeiro trimestre de 2008. Apresentados os pedidos de aproveitamento de crédito, os créditos foram parcialmente reconhecidos, o que ensejou o oferecimento de manifestações de inconformidade. Essas manifestações de inconformidade acabaram não sendo acolhidas, o que justificou os recursos voluntários, que agora estão sendo submetidos ao crivo desse colegiado. O primeiro ponto que merece destaque na presente sustentação diz respeito à dose de crédito da recorrente relativa aos meses de janeiro de 2005 a maio de 2006, ainda em 2006, julho, outubro, dezembro, em 2007, fevereiro, maio, julho, agosto, novembro, dezembro, e em 2008, finalmente, fevereiro e março. A DRJ concluiu que a recorrente, por ela obter receitas derivadas tanto de vendas no mercado interno como receitas de exportação, ela optou pelo sistema do rateio proporcional, aquele sistema que está previsto no artigo 2º, inciso 2º do parágrafo 8º do artigo 3º da Lei 10.833, segundo o qual você aplica aos custos, despesas e encargos comuns a relação existente entre a receita de exportação e a receita bruta total apurada em cada mês. Assim, as despesas que geram crédito da recorrente deveriam ser compensadas contra débitos de PIS e da COFINS pertinentes à receita de exportação experimentadas naquele mesmo mês. A recorrente, ela esclareceu em todas as suas manifestações de defesa que nos períodos em questão, a empresa sucedida, a Ferrogusa Carajás, ela passava por uma fase de intensos investimentos, ou seja, ela estava em fase pré-operacional até outubro de 2005, inclusive foi juntado um laudo nos recursos voluntários, eles percolacionaram um laudo de relatores independentes, um laudo que corrobora essa alegação de que a empresa estava em fase pré-operacional. E inclusive nos períodos subsequentes, ou seja, nos meses subsequentes, a empresa continuou com esses investimentos em ativos, em estruturas necessárias à realização do seu objeto social. E justamente por isso, nesse período de intenso investimento operacional, que essas despesas que ela teve, ela vinculou a receita de exportação, ou seja, não houve dúvida de que essa receita foi vinculada. Isso em momento algum foi questionado, a fiscalização, em momento algum questiona, não houve vinculação à receita de exportação.
mas ela fez essa vinculação a receitas de exportação que ela obteve após a retomada dessas operações, né, após esse período de investimento. Tanto é que a partir dos anos calendários subsequentes, né, que seria 2006, 2007, dos balancetes que foram juntados e transcritos, estão transcritos no corpo dos recursos, a empresa ela oferiu sistematicamente mais de 90% de receita bruta em razão de operações de exportação. Nesse contexto, essa exigência de correlação temporal exata do mês em que realizada a despesa concessível do crédito com o mês em que experimentada a receita de exportação tributável, que exige a fiscalização e que ratificou os acordos recorridos, ela transgride a própria razão de ser do princípio da não cumulatividade, ou seja, que é, na verdade, desonerar a cadeia produtiva do ônus incorrido. Assim, para que não se perca o sentido da não cumulatividade, essa norma do sistema de rateio proporcional, ela não pode ser interpretada dessa forma do mês a mês. Né? Ela tem que, como pretende a fiscalização, né? Esse artigo 3º, parágrafo 4º, ele tem que ser interpretado de acordo com a não cumulatividade. Ou seja, esse aproveitamento ele tem que estar vinculado à exportação, mas ele pode ocorrer nos meses subsequentes à despesa, desde que não se ultrapasse o prazo para escrituração, que é o prazo de 5 anos, que foi o que foi feito. Foi vinculado, mas dentro dos 5 anos. Outro ponto que merece destaque nos apelos diz com os demais créditos que são decorrentes da aquisição de insumos para o desenvolvimento da atividade econômica da recorrente, né, a questão de insumos. O que se observa nesses casos da leitura dos acordos é que, ao proferir os acordos, a DRJ ela pautou as conclusões dela integralmente nos conceitos que foram preconizados pelas famosas instruções normativas 247 de 2002 e 404 de 2004. Essas instruções normativas elas estão pessoalmente mencionadas no voto condutor para afastar a qualificação jurídica de insumo dada pela recorrente. Então, assim, a despeito da recorrente ter ratificado, ter mencionado em sua defesa, evidenciado justamente, né, em vista das disposições do texto constitucional, das normas de regência, que a aferição dos créditos ela se vincula aos custos, despesas e encargos que contribuam para a obtenção de receitas, essa perspectiva foi de pronto afastada porque os acordos invocam as citadas ienes para a caracterização de insumo. E quando o julgador ele adota essas instruções normativas, ele passa a analisar a discussão por um viés de que o crédito ele deve ser entendido como bens e serviços utilizados especificamente na fabricação de produtos ou bens, ou seja, ele tem que ser aplicado diretamente na produção. E como sabido, essa perspectiva restritiva do conceito de insumos para fins de creditamento, ela não é mais acolhida no ordenamento jurídico pátrio, sobretudo após a conclusão do julgamento do RESP 1.221.170, repetitivo, representativo da controvérsia, no qual foram reputadas ilegítimas as citadas instruções normativas pelo STJ, o que, inclusive, já foi corroborado pela nota 663 da PGFN.
Além disso, não bastasse isso, né, toda essa perspectiva da ilegitimidade dessas instruções normativas, esse julgado do STJ, ele trouxe uma maior amplitude ao termo jurídico insumos, né, como é sabido de conhecimento desse conselho, sobretudo quando ele elevou os critérios essencialidade ou relevância ao desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. Ou seja, são insumos aqueles gastos e despesas incorridos pelo sujeito passivo para tornar possível a atividade empresarial, ou seja, a obtenção de receita, ou até mesmo aquele item cuja falta lhe prive de qualidade, né, quantidade, suficiência, ou interfira, qualquer interferência na obtenção de um resultado econômico. E dentro desse aspecto, nessa configuração, trazendo esse entendimento da STJ para o caso que a gente está discutindo, a gente destaca, né, salta assim, aos olhos, nesse presente caso, os bens e serviços que foram adquiridos de terceiros e que são imprescindíveis para a formação de florestas. Esses bens e serviços adquiridos para a formação de florestas, a partir deles eram produzidos o carvão vegetal, e esse carvão vegetal ele abastecia o alto-forno, e nesse alto-forno era produzido o ferro-gusa. Ferro-gusa esse comercializado pela recorrente. Ou seja, o ferro não tem como, o ferro não há como negar que o carvão vegetal é essencial à produção de ferro-gusa. E nesse compasso, sem a formação de floresta, eu não tenho o insumo carvão vegetal, certamente afetando o desenvolvimento da atividade econômica recorrente e, por óbvio, a sua obtenção de receita. E não é por outro motivo que, num caso exatamente semelhante, envolvendo a mesma contribuinte, em sessão recente, de novembro, 20 de novembro, sob Acórdão 3301, 007, 126, a primeira turma da terceira Câmara deu provimento ao recurso voluntário da obra recorrente para afastar todas as glosas referentes que estavam relacionadas à produção do carvão vegetal, porque o carvão vegetal é utilizado na fabricação do ferro-gusa. Tá? Nesse mesmo sentido, outros bens e serviços que foram classificados como consumo tiveram o mesmo Parou agora. Caiu aqui para mim agora também. Caiu para mim agora. Faltam quantos minutos? Será que está... Parece que está na reta final, né? Presidente. Acho que o presidente caiu. Não, acho que é o áudio. pela recorrente como insumo tiveram a mesma glosa justificada. Voltou o áudio para vocês? É porque eu pausei o vídeo. Estou te ouvindo. Agora está pausando de novo. Tá, não, eu pausei. Mas falta um minuto e meio. Nas instruções normativas 247 e 404,
em desobediência à tese vinculativa do STJ e merecem revisão por esse colegiado. Convém destacar, por fim, também que todos esses bens e serviços teriam a sua essencialidade e relevância reconhecidos fatalmente caso o pleito de prova pericial ou mesmo uma diligência, uma conversão do julgamento em diligência tivesse sido acolhido. Né? O objeto social da empresa é por mais amplo e certamente a prova pericial traria luz ao julgador para avaliar essa essencialidade, né, essa irrelevância dos itens que foram glosados, tá? Além do universo de itens ser muito grande. Então, dessa feita é presente para que eles sejam conhecidos e providos os presentes recursos, para que sejam reconhecidos integralmente os créditos pleiteados. Reitero meus agradecimentos. Boa tarde. Ouviram? Tá. Vocês estão me ouvindo? Estão, né? O meu aqui está cinza. Eu estou cinza. Vocês estão me ouvindo e me vendo? Sim. Tá. Para mim não tem ninguém cinza, não. Estou no vermelho. Pode dar continuidade, então, Leonardo. Vou partir para o voto, então, presidente. Recurso é voluntário tempestivo, dele tomo conhecimento e passo a análise dos tópicos recursais. Da preliminar de violação ao artigo 19, parágrafos 4º, 5º e 7º da Lei 10.522. Questão suscitada pela recorrente como preliminar, em relação ao fato de o acordo recorrido não ter aplicado as teses fixadas pelo STJ no RESP 1.221.170 e ao contido na nota 100, número 63 de 2018, se confunde com o próprio mérito do litígio, razão pela qual o tema será apreciado oportunamente. Ademais, as teses fixadas pela STJ no RESP 1.221.170 e o contido na nota 100, número 63 de 2018, não podem ser aplicadas indistintamente, devendo ser observado o contido no caso concreto sob análise, pois cada processo envolvendo a glosa de crédito de insumos de PIS e COFINS possui suas peculiaridades próprias. Assim, é de se rejeitar a preliminar arguida. Segunda preliminar, da nulidade do despacho decisório, cerceamento de defesa, indeferimento de prova pericial. No tópico, a recorrente alega que o despacho decisório fere o princípio da verdade material, que não houve uma análise precisa das informações prestadas nos autos, e que o processo deveria ter sido convertido em diligência com a realização de perícia para aferição dos créditos postulados. De igual modo, procede os argumentos. No caso dos autos, não se vislumbra qualquer das hipóteses ensejadoras da decretação de nulidade do despacho, pois todos os atos do procedimento foram lavrados por autoridade competente, bem como não se vislumbra qualquer prejuízo ao direito de defesa da recorrente. No despacho decisório, conforme encartado no relatório da decisão recorrida, consta o seguinte, abre aspas, segundo o despacho decisório, a descrição do procedimento fiscal de análise do crédito está disponível no site da Receita Federal, em acesso ao endereço indicado. Constata-se a existência de 3 documentos, termo de verificação fiscal, anexos ao TVF e intimações realizadas. Segundo o referido TVF, solicitou-se a contribuinte a apresentação de arquivos digitais, documentos fiscais comprobatórios dos créditos, descrição do processo produtivo com indicação dos principais bens e serviços utilizados como insumos e apresentação de demonstrativos mensais de receitas de exportação. A autoridade fiscal explica que, em resposta, o interessado entregou os documentos solicitados. Informou que apenas nos meses de junho de 2006, agosto, setembro, novembro de 2006, janeiro, março, abril, junho, setembro, outubro de 2007 e janeiro e abril de 2008 oferiu receitas de exportação. A partir dos demais documentos entregues e das informações prestadas, a autoridade fiscal identificou as seguintes irregularidades. Eu fecho aspas.
O contribuinte tem que apresentar sua defesa dos fatos retratados no despacho decisório, pois ali estão descritos de forma clara e precisa, sendo evidenciados no presente caso que não houve prejuízo à defesa. Corrobora tal fato que a recorrente apresentou manifestação de inconformidade e recurso com alegações de mérito, que demonstra que teve pleno conhecimento de todos os fatos e aspectos inerentes ao reconhecimento parcial do crédito e à homologação parcial da compensação, com condições de elaborar as peças de inconformidade e recursão. Trago jurisprudência do CARF em tal sentido. Com relação ao pedido de realização de perícia e da conversão do feito em diligência, entendo que pelas informações contidas nos autos é possível apreciar a questão, com deslinde das matérias colocadas em litígio. A decisão recorrida eu destaco, então trago ali, rejeito assim as preliminares suscitadas. Mérito, considerações introdutórias. Aqui eu peço licença para não ler esses primeiros trechos, que já são de conhecimento da turma, e se refere a questões doutrinárias, jurisprudenciais, o próprio RESP, o 1.221.170, e prossigo ainda nessa parte introdutória. Prefacialmente ao mérito, destaco que caso análogo ao presente, envolvendo a própria recorrente, já foi apreciado pelo CARF, conforme se depreende da emenda do acordo número 3301.007.126, de relatoria do conselheiro Wilderley Moraes Pereira, a seguir reproduzido eu transcrevo. A decisão foi tomada por unanimidade de votos, pela parcial procedência do recurso voluntário interposto. Por concordar com as razões estendidas, adoto o voto proferido pelo conselheiro Wilderley Moraes Pereira, como razões de decidir, cujos excertos serão reproduzidos nos tópicos pertinentes, com os acréscimos devidos. Decidas tais considerações, passa-se a análise individualizada das glosas efetivadas conforme tópicos da peça recursal. Da efetiva vinculação dos créditos de meses diversos à receita de exportação de períodos subsequentes. Como antes consignado, adoto como razões de decidir o voto proferido pelo conselheiro Wilderley Moraes Pereira. Em verbis. Para esta matéria, a análise dos autos comprova que é incontroverso que o pleito da recorrente para o ressarcimento dos valores referentes a estes períodos não existiram exportação. Entendo que a condição para a discussão do ressarcimento passa por uma premissa insuperável, que é a existência de importações no período. A recorrente não questiona a ausência de exportações levantadas para fiscalização e alega que teria direito ao ressarcimento em razão de exportações futuras. Entendo que tal alegação não pode prosperar. A legislação é clara ao permitir o ressarcimento para créditos em operações de importação. No caso em tela, a ausência de importação no período não permite o ressarcimento dos créditos, conforme foi muito bem explanado na decisão de piso ao analisar a legislação que rege a matéria. Artigo 6º, parágrafos 1º e 2º da Lei 10.833, bem como o artigo 5º, parágrafo 1º e 2º da Lei 10.637, determinam que os créditos da não cumulatividade de PIS/COFINS poderão ser deduzidos da contribuição a pagar e compensados com débitos próprios de tributos administrados pela Receita. Somente na hipótese de remanescer crédito ao final do trimestre de apuração, a contribuinte poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro. Porém, nos termos do parágrafo 3º do artigo 6º da Lei 10.833, aplicável também ao PIS, por força do inciso 3 do artigo 15 desta lei, o direito à compensação e ao ressarcimento. Aplica-se somente aos créditos apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o disposto nos parágrafos 8º e 9º do artigo 3º. Os referidos parágrafos do artigo 3º dizem respeito aos métodos de rateio previstos na legislação para as pessoas jurídicas, que apuram receitas cumulativas e não cumulativas. Tais métodos, aliás, são os que devem ser aplicados aos contribuintes que apuram receitas de venda no mercado interno, receitas de venda no mercado interno não tributadas e receitas de exportação. No caso, a contribuinte utilizou o método do rateio proporcional, ou seja, aquele segundo o qual deve-se aplicar aos custos, despesas e encargos comuns a relação existente entre a receita de exportação e a receita bruta total auferida em cada mês. Com esta opção, o crédito ressarcível é o resultado da divisão entre as receitas de vendas no mercado externo e a receita bruta total. Como não houve operações de vendas no mercado externo, no mês em questão, não há como, com a opção realizada pela própria interessada, vincular seus custos, despesas e encargos às receitas de exportação. Por tal razão, não há como apurar créditos ressarcíveis.
Assim, é possível o interessado apurar créditos, aliás, o que fez. No entanto, como o crédito apurado não está vinculado à receita de exportação, ele somente pode ser utilizado para a dedução da contribuição devida em cada período de apuração, excetuando-se a partir de 2005 os casos das vendas enquadradas no artigo 17 da Lei 11.033, que não é o caso da manifestante. A recorrente alega ofensa ao princípio da não cumulatividade da COFINS, entendo que também aqui não pode prosperar o recurso. A recorrente não se viu impedida de apurar os créditos. A decisão da fiscalização, da qual concordo integralmente, discute no presente processo a possibilidade de ressarcimento destes créditos e não afasta a utilização destes créditos se cumpridas as exigências legais, fecha aspas. Assim, nada definido no tópico em apreço, esclarecendo que a decisão recorrida possui idêntica redação ao texto antes reproduzido da decisão contida no Acórdão 3301-007-126. Dos créditos relativos aos meses diversos, para os quais, a despeito da comprovação da exportação, entendeu o julgador não serem despesas passíveis de acreditamento. 1. Parcela do crédito relativa às despesas com produção de carvão vegetal. Novamente, sirvo-me do contido no voto proferido pelo conselheiro Anderlei Moraes Pereira, já referido. Abre aspas. As glosas referentes a créditos relativos aos períodos em que houve a comprovação da exportação, segundo consta no TVF, a recorrente registrou o crédito sobre aquisições de bens e serviços utilizados como insumos, despesas de energia elétrica, aluguéis de máquinas e equipamentos, aluguéis de bens para ativo mobilizado e sobre as chamadas outras operações com direito a crédito. Ainda segundo o TVF, parte das glosas ocorreram pela posição adotada na auditoria de não considerar as despesas com a produção de carvão vegetal como insumo do processo produtivo. Em que pese as justificativas apresentadas pela auditoria com a decisão do STJ no RESP 1.221.170, a definição do conceito de insumo passa por determinar a essencialidade e relevância das operações dentro do processo produtivo. A Receita Federal, já sob a ótica da decisão do STJ, editou o parecer normativo COSIT 5/2018, em que apresenta entendimentos sobre os critérios de relevância e essencialidade. O parecer entende como permitindo a apuração de crédito na produção verticalizada, quando uma empresa produz um insumo a ser utilizado em etapas subsequentes da sua cadeia de produção, ampliando de forma significativa o entendimento anterior que vedava a utilização de créditos nos insumos produzidos pela própria empresa. O trecho abaixo extraído do parecer normativo, RFD COSIT 5/2018, trata destes insumos. 3. Insumo do insumo. Outra discussão que merece ser elucidada neste parecer normativo versa sobre a possibilidade de apuração de crédito das contribuições na modalidade de aquisição de insumos em relação a dispêndios necessários à produção de um bem-insumo, utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros, insumo do insumo. Como dito acima, uma das principais novidades plasmadas na decisão da primeira sessão do STJ em Textilha foi a extensão do conceito de insumos a todo o processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros. Assim, tomando-se como referência o processo de produção como um todo, é inexorável que a permissão de creditamento retroage no processo produtivo de cada pessoa jurídica para alcançar os insumos necessários à confecção do bem-insumo, utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros, beneficiando especialmente aquelas que produzem os próprios insumos, verticalização econômica. Isso porque o insumo do insumo constitui elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, cumprindo o critério da essencialidade para enquadramento do conceito de insumo. Esta conclusão é especialmente importante neste parecer normativo, porque até então, sob a premissa de que somente geravam créditos os insumos do bem destinado à venda ou do serviço prestado a terceiros, a Secretaria da Receita Federal do Brasil vinha sendo contrária à geração de créditos em relação a dispêndios efetuados em etapas prévias à produção do bem efetivamente destinado à venda ou à prestação do serviço a terceiros, insumo do insumo. Portanto, com o novo entendimento da Receita Federal, devem ser afastadas as glosas referentes à aquisição de bens e prestação de serviços referentes à produção de carvão vegetal. Fecha aspas. Prossigo. É de se acrescentar que o entendimento de que as despesas incorridas com a produção do carvão vegetal, desde a formação de florestas e prosseguindo por diversas etapas até a colocação do produto final ferro-gusa no mercado, garante o direito ao crédito da contribuição. Também foi confirmado em outra decisão proferida pelo CARF, por unanimidade de votos, em processo de relatoria do conselheiro Luiz Felipe de Barros Resch. Reproduzo a ementa de tal decisão e leio o excerto que
a que nos interessa. Em um processo produtivo de uma mesma empresa com várias etapas, em uma produção verticalizada, cada qual gerando um produto que será insumo na etapa seguinte, insumos dos insumos, como no caso de sementes, como insumos para gerar árvores, madeira, que servem de insumos na obtenção do carvão vegetal, que constitui, por sua vez, insumo para a produção do ferro-gusa, sendo o produto anterior insumo utilizado na produção do item subsequente da cadeia produtiva, não a óbice a tomada de créditos. É o Acórdão 3001-001-435, julgado em 15 de setembro de 2020. No voto condutor, o conselheiro Luiz Felipe de Barros Resch adotou a compreensão exposta pelo conselheiro Rosaldo Trevisan no Acórdão 3401-003-097, cujos excertos são abaixo reproduzidos. Eu transcrevo mais peças, mas vou ler só o que eu achei relevante. Quando a recorrente se refere a custos de produção relacionados à formação de florestas de eucalipto e produção do próprio carvão vegetal, está a tratar dos insumos necessários à produção do carvão vegetal, que na verdade é um insumo para a produção do ferro-gusa, que é o produto vendido pela empresa. Considerando o exposto o conceito de insumo que é adotado, bens necessários ao processo produtivo e, consequentemente, a obtenção do produto final, pense que o único elemento que se acrescenta no caso concreto é o silogismo. Se a semente é necessária a obtenção da madeira, necessária a obtenção do carvão vegetal, por sua vez necessária a obtenção do ferro-gusa. Logo, a semente é necessária a obtenção do ferro-gusa. Não faz sentido culpar e penalizar a empresa por ter fabricação e produção própria dos insumos necessários a etapas subsequentes de seu processo produtivo. Não assiste razão ao fisco, assim, para efetuar as glosas. A exigência de vinculação direta, ou mesmo contato físico com o produto vendido, não encontra respaldo para as contribuições não cumulativas. A simples leitura do inciso 2, artigo 3º das leis de regência, mostra que os bens e serviços devem ser utilizados como insumo na produção e fabricação de bens ou produtos destinados à venda, e não na produção e fabricação direta de bens ou produtos destinados à venda, como deseja o fisco. Tem razão a recorrente ao sustentar que, sem a formação do carvão vegetal, tornar-se-ia inviável o início do seu processo produtivo, sendo fato incontestável a imprescindibilidade do carvão vegetal para a produção do ferro-gusa e, por corolário lógico, dos serviços necessários à formação das florestas das quais serão extraídas ao dia do carvão. Assim, é de se deferir o pleito recursal em tal matéria, para afastar as glosas dos créditos referentes à formação de florestas e produção de carvão vegetal, reconhecendo o direito ao crédito pela aquisição de bens e serviços, insumos, desde que observados os demais requisitos da lei, dentre os quais terem sido as operações tributadas pela contribuição e os bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no país. Próximo tópico. Da parcela do crédito sobre outros créditos de materiais de uso e consumo. Do voto proferido pelo conselheiro Underley, no processo citado, transcrevo. Para esse tópico, o TVF sustenta as glosas na ausência de previsão legal para a fruição de despesas de uso e consumo que não estejam vinculadas ao processo produtivo. Como já relatado, a base de cálculo a ser declarada na linha 13 da ficha 16A do DACOM, a título de outras operações com direito a crédito, deve ser composta por eventuais valores sobre as quais a legislação permite a apuração de créditos do PIS e da COFINS, que não estejam previstos nas demais linhas do DACOM. Segundo informado pela fiscalizada, nas planilhas relativas à apuração dos créditos mensais, os valores declarados nas referidas linhas 13 das fichas 16A do DACOM, dos meses em que houve exportações, se referem a aquisições de materiais de uso e consumo. Todavia, não se vislumbra na legislação de regência da matéria qualquer dispositivo que ampare a apuração de créditos do PIS e da COFINS sobre tais valores, de modo que devem ser glosados os créditos assim apurados pela empresa. Nesse tópico, não existe questionamento objetivo da recorrente com a apresentação de informações e documentação comprobatória, que tais despesas estariam vinculadas ao processo produtivo. E, mais uma vez, é mister ressaltar a obrigação que recai sobre a recorrente de comprovar os créditos pleiteados. A ausência desta comprovação impede o aproveitamento dos créditos, mantendo-se as glosas realizadas pela fiscalização. A decisão recorrida, com acerto, indica que a glosa realizada foi lastreada em fato concreto, e não em mera presunção, como alegou a recorrente. Afinal, teve como fundamento as informações prestadas por ela própria. Vejamos o relatório elaborado pela recorrente que indica o aproveitamento de créditos com despesas de itens de uso e consumo. Transcrevo. Afirma a decisão recorrida. Abre aspas. Outro sim, imperioso destacar que se o seu relatório apresentado à fiscalização é tomado como base para a glosa dos créditos
Está errado porque então a interessada não trouxe aos autos a demonstração de como apurou os créditos informados na rubrica, outras operações com direito a crédito da COM? É, portanto, descabida a tese de afronta à garantia constitucional da ampla defesa. Afinal, não só a tal garantia está sendo exercida com a apresentação desse recurso, mas também porque a glosa foi realizada com as informações que ela própria forneceu à fiscalização. Fecha aspas. Como visto, a glosa se deu em razão de as despesas com bens de uso e consumo não serem passíveis de creditamento, na linha do que dispõe os artigos 3º da Lei 10.637 e 10.833. A recorrente não conseguiu provar que os bens adquiridos integram o seu processo produtivo. Em face da imprecisão quanto à descrição dos bens e sua utilização no processo produtivo, cujo ônus de comprovar a origem do direito creditório pleiteado do contribuinte, resta inviabilizado o reconhecimento do direito. É por demais sabido que a recorrente precisa demonstrar a função de cada produto, cuja aquisição pretende fazer gerar créditos no seu processo produtivo, evidenciando a sua essencialidade ou relevância para o mesmo. Assim, em processo de ressarcimento, restituição e compensação, não é do fisco o ônus de provar a inexistência do direito creditório, mas sim do contribuinte realizar a prova de sua existência, ou seja, sua liquidez e certeza. Como dito, a glosa se refere à compra de material para uso e consumo, sendo que o contribuinte não se desincumbiu de sua tarefa de comprovar o equívoco da fiscalização e que tais bens são necessários e integram o seu processo produtivo. Nesses termos, nada a deferir no tema recursal. Argumentos de índole constitucional é a aplicação da súmula CARF número 2. Conclusão. Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para afastar as glosas dos créditos referentes à formação de florestas e produção de carvão vegetal, reconhecendo o direito ao crédito pela aquisição de bens e serviços e insumos, desde que observados os demais requisitos da lei, dentre os quais terem sido as operações tributadas pela contribuição e os bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no país. É como voto, presidente. Ressalto que na própria sustentação oral a patrona fez menção ao voto, a decisão que eu utilizo como base de relatoria do conselheiro Inderlei, e deixou na própria sustentação oral, dizendo que lá estava correto, né? Então também entendo como correto as matérias em que houve a negativa de provimento. Ok. Dentre as matérias enfrentadas, só está se revertendo o crédito em relação às aquisições do próprio carvão vegetal ou a produção do carvão vegetal? Desde a produção. Ela produz, presidente. Sim, então, desde a produção do carvão. Então, ela adquire a semente para plantar a árvore, ela adquire Sim. o adubo, fertilizante, o manejo florestal para a produção dessas árvores. Aí essas árvores são extraídas, cortadas, levadas à produção do carvão, e esse carvão, ela produz o carvão, né? E esse carvão é utilizado no seu processo produtivo para o ferro-gusa. Então é toda a cadeia produtiva, desde a floresta até o ferro-gusa. Então, como constou no voto do RET, né? Bom, aí as matérias em que foram enfrentadas também no voto do Inderlei, e que aí não houve a reversão das glosas, não houve o crédito, em relação aos créditos e direitos diversos em que não houve receita de exportação, né? Exato. E outro também que foi negado em relação a materiais de uso e consumo. Correto. Arnaldo pediu a palavra? Pois não. Pedi sim. Deixa eu aproveitar a oportunidade até para aprender um pouco sobre essa matéria, tá? Me parece bastante claro que o insumo do insumo deve ser considerado para efeito de crédito, afinal de contas, um não sobrevive sem o outro, ou seja, para eu poder ter aquele insumo, eu teria que ter um insumo do insumo. A única dúvida, e aí a pergunta que eu faço para você, se alguém já considerou, já foi considerada essa questão, porque quando a gente está falando de florestamento, e falando de semente para florestamento, produção de eucalipto, para depois virar o carvão, a gente tem um espaço de tempo bastante razoável entre aquele plantio da árvore até a colheita, que muitas vezes pode ser que sequer aquela árvore ela sobreviva, que sequer aquela empresa permaneça viva lá no futuro,
A pergunta é, já se considerou em algum momento essa questão do tempo entre o insumo do insumo virar um insumo? Porque, assim, eu entendo que o insumo do insumo deve ser considerado, mas não deveria ter uma relativização em relação ao tempo que isso vai virar insumo, até para esse aproveitamento de crédito? Na verdade, Arnaldo, porque qual a prova da aquisição com direito ao crédito? É a nota fiscal. Então, é com base nos documentos fiscais e o registro regular que aquele item ele vai conceder ou não direito ao crédito. Então, sempre com base, a referência é a data da aquisição do produto e não a efetiva utilização. Até porque, se não for assim, né, presidente, ele pelo lapso temporal, ele pode vir a perder o direito, né? Sim. Só para fazer uma confirmação, estou falando de despesas incorridas com a produção do carvão. Quais seriam essas despesas incorridas? A gente está falando só da semente? Porque no tópico está descrito dessa forma, despesas incorridas. No dispositivo já não fica tão claro quais seriam essas despesas e se seriam só as despesas incorridas com a produção do carvão. A glosa ela aponta diversas despesas, tá, Márcio? A decisão recorrida ela foi genérica, tá? Tanto que ela não adentra em item por item desses insumos. Ela disse, não, isso daqui para mim não integra o processo produtivo e ela negou genericamente, tá? Mas são sementes, são fertilizantes, serviços para aparar as árvores. Deixa eu ver aqui, já te dou alguns exemplos adicionais. Um momento, que eu tenho isso aqui. Por exemplo, casca de arroz carbonizada usada no preparo do solo. Tá? Serviço de manutenção a essa carbonização. Serviço de produção e manutenção da muda de eucalipto. Para plantar o eucalipto para ele se tornar árvore. A redução de toras de madeira, que é você pegar a árvore e fazer o toreamento dela. O serviço de colheita, o serviço de retirada da madeira do horto florestal para levar para a produção do carvão. O serviço de... Casca já foi de novo, que está mês a mês aqui. Serviço de implantação de licença ambiental. O serviço de manutenção do sistema florestal. Descarga da madeira. Entendi, conselheiro. Está perfeito. Eu estou um pouco preso só no dispositivo no aspecto de que, para afastar as glosas dos créditos referentes à formação de floresta e produção de carvão vegetal, quando, não sei se ficaria melhor, para afastar as despesas incorridas com a produção do carvão vegetal. Não, mas a formação de floresta se inclui. Porque parece que são dois momentos, né? Não. A formação da floresta e produção de carvão. Que a formação da floresta ela é um item inerente para a produção do carvão. Eles estão integrados, né? Então, assim eu entendi que há uma interdependência nesse processo. Exato. Eu entendi o ponto do Márcio. Talvez o que ele queira dizer é que um depende do outro. E da forma como está colocado, pode parecer que são duas coisas independentes. Não, talvez. Se considerar independente ou não, eles estão interligados e compõem a questão da essencialidade na produção de bens destinados a que um seria de outros a serem
É que me parece assim, é uma questão de clarear mesmo a exposição. Se a gente colocar a produção de floresta e consequente produção de carvão, aí tu tem uma ligação lógica entre os dois. Se tu coloca eles com conectivo E, parece que são duas coisas independentes e tu não tem uma relação de lógica entre eles. Esse é o ponto para mim. Ok. Bom, mas eu acho que estamos aptos a iniciar a votação, né? Claro, são uma única matéria concedendo o crédito e rejeitando em relação a duas, uma que não houve, no período em que não houve exportações e outra em relação a materiais de uso e consumo. Foram gozados por falta de comprovação, né? Elcio. Bom, eu vou votar como eu sempre votei nas questões envolvendo a etapa agrícola e a etapa produtiva, que eu sempre defendo que a produção abrange os dois, os dois momentos. Certo. Então, assim como na cana-de-açúcar para a produção de álcool, na cana-de-açúcar para a produção do açúcar, na criação de camarão para a produção de camarão, ambas as partes, no modo de ver, compõem o processo produtivo. Nesse sentido, eu acompanho o relator. Pedro? Tá bem lembrado o caso do camarão, acompanho também nesse mesmo sentido. Mara? Acompanho o relator. Arnaldo? Considerando que o critério é a questão contábil ali para determinação, eu acompanho o relator também. Eu não tenho dúvida que o insumo do insumo faz parte ou dá direito a crédito. Né? Laércio? Com relator. Márcio? Também estou acompanhando, presidente. Eu só faria essa ressalva no dispositivo. Eu acho que desnecessário. A menos que o relator quer. Eu também acompanho o relator da forma como foi conduzido e exposto o dispositivo. Então, no caso, unanimidade de votos, rejeitou-se preliminar e deu parcial provimento para conceder o crédito em relação às despesas na formação de florestas e produção de carvão vegetal nos limites que constou do voto. Esse é o item 44 da pauta e ele é paradigma do lote de repetitivos que vai do 45 ao 51. Aí temos o processo da mesma empresa, 52. Ele é o mesmo, há diferenças, como é, Leonardo? O resultado é o mesmo, presidente. Tá. Alguém tem questionamento a se fazer? Presidente, se me permite, o que este não tem? Ele não tem a preliminar de nulidade por não ter aplicado o RESP 1221-170, tá? Mas ele tem uma matéria adicional de mérito. Perdão, duas matérias adicionais de mérito, que são simples. Que eu pediria licença daí para nós apreciarmos só essas duas matérias adicionais. Sim, não há preliminar nenhuma nesse aqui. Só um momento. Ele tem uma preliminar igual a do primeiro, só que não tem a do o primeiro. São duas preliminares, certo? Sim. Esse aqui só tem uma. Ok. Ainda permanece com a preliminar. Que é a nulidade do despacho decisório, o cerceamento de defesa. Que nós já julgamos no outro. Eu poderia ir para os itens de mérito já, presidente? Sim, claro. Então, eu peço a gentileza dos senhores
para ir à página 28 do voto, está destacado em amarelo. Posso iniciar a leitura? Pode. Da parcela do crédito relativa a despesas com energia elétrica e despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos. Mais uma vez, eu me reporto que foi decidido em processo idêntico de relatoria do conselheiro Winterley, que é o 3301-007-126. Nesse tópico, a fiscalização motivou as glosas por ausência de comprovação documental das operações, conforme pode ser verificado no TVF. Quanto aos valores relativos à despesa de energia elétrica e despesas com aluguéis de máquinas, das planilhas de apuração, utilizados como base de cálculo de crédito nos meses em que houve exportações, é fiscalizado. Não obstante todos os prazos concedidos, também não logrou êxito em apresentar as notas fiscais comprobatórias das respectivas despesas, restando assim prejudicado o direito ao creditamento sobre tais valores. A recorrente, ciente da posição da fiscalização formalizada no despacho decisório, da necessidade de comprovação das operações, não apresentou documentos ou informações da manifestação de conformidade. A decisão da primeira instância manteve as glosas por ausência de comprovação. E agora, em sede de recurso, a recorrente não apresenta os documentos e informações necessários para comprovar os créditos pleiteados e pede que seja determinada diligência e perícia para buscar esses documentos. A obrigação de comprovação dos créditos recai sobre o contribuinte, não sendo função do órgão julgador buscar as provas que deveriam ser apresentadas junto com o recurso. Portanto, para estes itens, as glosas devem ser mantidas por ausência de comprovação. Fechado. Da decisão a recorrida, tem-se. Aí eu transcrevo também os principais excertos, né, em que fica caracterizado que não houve prova. E digo, quanto ao princípio da verdade material, tem-se que esta é uma obrigação de ambas as partes na relação jurídico-tributária. O fisco, sem dúvida, não pode conformar-se com a verdade meramente formal, devendo estender a atividade investigatória a elementos diversos daqueles trazidos aos autos. Todavia, cabe ressaltar que nos termos do inciso 1 do artigo 4º da Lei 9784, é o dever dos administrados expor os fatos conforme a verdade, o que não ocorreu em caso. Assim, contraditoriamente, a manifestante reclama por uma verdade que ela própria desrespeitou. Assim, por mais óbvio que possa parecer, cabe destacar que não pode a contribuinte se acreditar de valores sem lastro em documentação fiscal. A contribuinte não pode ignorar seu dever básico de possuir os documentos comprobatórios de suas atividades mercantis. Enfim, não há como conceder crédito sem lastro em documentação fiscal e nem é possível transferir à Receita a tarefa de buscar tal documentação. Nego o provimento do tópico. Parcela do crédito do ativo imobilizado. Novamente, aproveito o que foi decidido no processo de relatoria do conselheiro Winterley, que para esses créditos referentes ao custo de aquisição do ativo imobilizado, a autoridade fiscal também negou por ausência de comprovação, conforme se depreende da leitura do TVF. Aí é transcrito, ali que foi por ausência de prova, o relatório da decisão recorrida neste processo em julgamento faz esclarecimentos importantes também nesse sentido. A decisão atacada também analisou esta questão, enfatiza novamente que não há provas, não trouxe prova registrada em contabilidade, então ela conclui que não é possível concessão do crédito. Relativamente às notas fiscais anexadas pela manifestante, aqui também desobservou o prazo lá de 1,48 avos, e ausente a comprovação, mantém a glosa, presidente. Isto é o que tem de diferente. Então, a minha conclusão é no mesmo sentido, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento no que foi dado no outro processo. Ok. Então, nesse processo, o que ele tem a mais e está sendo mantido a glosa são as despesas com energia elétrica e com aluguéis de máquina e equipamento, e eu acho que ficou claro que é por falta de comprovação. E também em relação aos custos de aquisição do ativo imobilizado. Alguém diverge do relator? Pedro não, Mara não, Elcio, Arnaldo não,
Laércio sinalizou não, Márcio também não, eu também estou com o relator. Então, aqui passa a ser o mesmo dispositivo. No item 52, o mesmo dispositivo que estava no 51. 52 é o 2011-08. O próximo item, 53, é o 2011-22. O resultado do 52, ele se aplica, daí são idênticos, ao 53, ao 54, ao 55, ao 56 e ao 58. Tá, e diferenças? Não, é o mesmo do 52. Ah, tá. Tá, então deixa eu só anotar isso aí. A mensagem é para você, Pedro. Deixa eu pôr aqui. Então, 52. Aplica o 53. Só até o 54, não? Não, é o 53, 54, 55, 56 e 58. Ok. O 57, presidente, que é o final 2011-77. 2011-77. O que tem aqui? É uma única preliminar que nós já julgamos, que é a questão da nulidade pelo fato de não ter sido aplicado o RESP 1221-170. Então, aqui é uma preliminar só. Então, nós já julgamos essa preliminar no primeiro processo. Tá? Ele não tem aluguel de máquinas e equipamentos, não tem energia elétrica, não tem ativo imobilizado. O que tem diferente dele? Uma questão de tempestividade. Ok. Que está no início do meu voto, que eu faço um esclarecimento em relação à tempestividade do recurso. Posso passar a leitura? Pode. Inicialmente, é de se apreciar a tempestividade do recurso voluntário interposto. A recorrente teve ciência do acordo de manifestação de inconformidade por meio de sua caixa postal, considerada seu domicílio tributário eletrônico, DTE, perante a Receita Federal do Brasil, ciência esta realizada por seu procurador, na data de 9 de março de 2020, data em que se considera feita intimação nos termos do artigo 23, parágrafo 2º, inciso 3, a linha B do Decreto 7235, conforme documento encartado aos autos AE Folha 436. Por sua vez, o recurso voluntário foi interposto em 25 de maio de 2020, após o trinstígio legal para interposição da peça recursal. Ocorre que a portaria RFD 543/2020, de 20 de março de 2020, em seu artigo 6º, a seguir transcrito, suspendeu os prazos processuais no âmbito da Receita Federal do Brasil até o dia 31 de agosto de 2020. Abre aspas, artigo 6º. Ficam suspensos os prazos para a prática de atos processuais no âmbito da Receita, até 31 de agosto de 2020. Fecha aspas. Assim, com a interposição do recurso voluntário em 25 de maio de 2020, considero-o tempestivo e que reúne os demais pressupostos legais de admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento. É isso que eu gostaria de por lealdade processual, deixar claro aos senhores. Tá. É o único acréscimo a ser feito nesse processo. É o único acréscimo, e aqui eu rejeito a preliminar arguida. Aqui é só uma preliminar. Ok. Então é a única diferença. Nos outros foram preliminares e aqui é só uma. Tá.
E o dispositivo não haverá nenhuma mudança, presidente. alteração. Tá. Então, eu já havia a igualdade do 52 ao 53, 54, 55, 56, 58. E agora o 57 teve essa questão de intempestividade, em que foi afastada, e é uma só preliminar de nulidade, 57. Então, imagino que todos vão estar mantendo os votos já proferidos nos processos anteriores. É isso mesmo? Sim. Então nós encerramos os processos do Ferro-Gusa. Ok? E assim também encerramos a sessão de 26 de janeiro, período da tarde. De fato, ficaram alguns processos e, havendo tempo, serão julgados nas próximas sessões. Então, por favor, pode Leonardo e Pedro finalizar a gravação. Gravação finalizada, presidente.